Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada vida, que as misericórdias do Senhor que se renova a cada dia seja sobre nossas vidas, que possamos a cada dia, a cada instante buscar o Senhor e entregar nossa vida verdadeiramente a Ele, com interesse de coração, arrependendo dos dias em que nós não aplicamos o nosso coração a nos humilhar diante do Eterno. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã de um dia que nós podemos ter aflições. Jesus disse no capítulo 16 de João, no versículo 33, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Olha só, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Jesus disse isso aos seus discípulos e falou no momento de despedida antes da crucificação. O propósito era avisar sobre os problemas reais da vida, mas sem perder a esperança. O que é que nós entendemos com isso? Um aviso real: os problemas e as dores vão fazer parte da sua vida, sim. Trazer para nós a esperança de uma paz interior, a calma que vem de Cristo, não vem de uma vida sem erros ou lutas. Bom ânimo, a vitória de Jesus serve como força para continuar. Jesus estava ali falando e dizendo aos outros que, na verdade, ele, assim como ele passou por aflições, nós iríamos ter essas dores, esses momentos difíceis, esses momentos terríveis, e até ser levado à morte. É isso que ele explica. Antes de morrer, aquele que quiser vir após mim, né? Ele diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim. Ou seja, quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é um convite aberto para entregar a vida totalmente a Ele e aos cuidados dEle, porque Ele é o nosso Salvador. Então, algumas coisas acontecem nesse período de tribulações. A palavra de Deus diz em Isaías 41:40, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Há momentos em que dias parecem maiores do que a nossa própria força. Há batalhas que chegam sem aviso, portas que se fecham, notícias que abalam o coração e situações que parecem não ter saída mais. Mas existe uma palavra poderosa. Não existe uma verdade, mas existe uma verdade que não vai mudar. O tamanho da nossa luta nunca será maior do que o poder do nosso eterno Deus. Você pode estar atravessando um vale, mas o vale não é o destino de nenhum de nós. Você pode estar enfrentando uma tempestade, mas a tempestade não determina o seu futuro. Você pode estar cansado, mas o Eterno ainda está te sustentando. Amados, a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos abrir mão de forma alguma de caminhar com o Senhor e de aprender e de nos aprofundar nas verdades. A Bíblia diz que assim como o dia vai, que a vida do justo será como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia, mais e mais, até ser um dia perfeito. Se nós não compreendemos isso, e às vezes o inimigo se levanta para tentar impedir que este dia se desenvolva. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui não deixaram ser ofuscado por um momento de luta, pelas trevas, pelos cuidados da vida, maior do que a sua própria vida espiritual. Não adianta nós dizermos, não, eu sou bom, eu tenho consciência que Deus é Deus. Muitas pessoas têm consciência. Ter consciência de que Ele é Deus, ter entendimento de que existe um Deus poderoso, isso não é o suficiente. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem diante dele. A pergunta é, eu tenho desenvolvido esta fé, eu tenho crescido na graça e no conhecimento? A palavra de Deus diz lá em
na carta aos Efésios, a partir do verso de número 11, que ele constituiu pastores, apóstolos, ele vai dizendo por quê. Para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para que todos possamos chegar a varão perfeito como quem? Como o próprio Yeshua. Então, na verdade, era para isso acontecer. Mas por que não acontece? Não acontece porque em algum momento na vida o inimigo se levanta para interromper este processo de crescimento, este processo de bênção espiritual em nossas vidas, de um crescimento até alcançarmos a unidade da fé, a varão perfeito, a estatura de Cristo. E a pergunta é, quanto dos nossos irmãos nós podemos olhar para o lado e dizer assim, este já alcançou? Não, sabe por quê? Era para alcançar, está escrito. Não alcança por quê? Porque o inimigo se levanta contra todo o conhecimento de Deus, né? Alguém se levantou e disse, não, você não pode buscar ao Deus de mistérios, Deus não vai te... Ou seja, não tem mais nada, é isso mesmo. E o inimigo vai tentando fundamentar isso nessa ilusão. Mas eu quero dizer para você, levante-se do lugar onde você está, aonde você parou, lembra de onde você caiu e volte. E comece a trilhar um caminho, porque virão dias difíceis. Virão tempos turbulentos sobre a humanidade. Ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito se fala sobre a volta de Cristo, mas os dias estão se abreviando. E agora está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A volta de Jesus está mais próxima. Então, eu quero nesta manhã convocar você, abrir o teu coração. A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E voltar aos princípios, ao caminho, voltar a trilhar o caminho da fé verdadeiramente, não de maneira espalhafatosa e, vou dizer assim, e só externa, mas interna. Jesus disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá um rio de águas vivas e vai jorrar para a vida eterna. Então, se em algum momento na vida você não sentiu isso, eu lamento dizer que você não bebeu desta água. Porque aquele que beber desta água, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Não despreze o convite. O Senhor nunca vai ficar insistindo com você. Nunca vai ficar correndo atrás de você. Você tem que buscar ao Senhor. Você tem que pedir a Deus. Tire da sua cabeça que você é a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. E volte o seu coração ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Volte-se, pois, pecadores, para Deus, e Ele se compadecerá de vós. É nós que temos que tomar atitude e tomar uma decisão em posicionamento no reino. Eu vou orar nesta manhã, mas tome um posicionamento radical dentro da sua casa. O Senhor está sacudindo os quatro cantos deste mundo, levantando os verdadeiros e autênticos profetas. Porque se existem as virgens prudentes, existem as nécias. Se existem os profetas de Deus, existem os falsos profetas. Se existe o joio, se existe o trigo, existe o joio. Então nós temos que atentar, porque a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Muitos me dirão naquele dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, dizendo, não te conheço. Tu não faz parte desse ministério, deste rebanho, tu não faz parte da história, porque a tua vida foi muito superficial. Superficial em todos os sentidos. Não tem um dia que eu não lembre do Senhor, não tem um dia que eu não queira invocar a Deus, e eu peço a Deus, Senhor, nunca deixe eu perder isto. E que eu possa andar não de maneira religiosa, como faziam os fariseus, mas como o Senhor diz que tem que fazer, com inteireza de coração. Ouça uma coisa que eu vou lhe dizer. A tua vida pública, ela revela o secreto.
Se o teu secreto, tem que ter o secreto, não existe só vida pública. Existem pessoas que se vestem no momento. Como é que eu descubro um religioso? Quando ele chega na igreja, ele manifesta a sua religiosidade de maneira impressionante. Mas quando ele volta para casa, ele esquece o reino que ele pertence, ele esquece quem ele é, ele esquece o chamado de Deus na vida dele. Então esse aí é o típico religioso. Por isso que Jesus diz: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. A pessoa de fé, ele tem um secreto dele todas as manhãs, ele tem um secreto dele toda noite, ele tem um secreto dele com Deus. Ele entra, ele busca o Senhor, ele invoca o nome do Senhor, ele fala com o Senhor todas as horas do dia, não tem problema nenhum, porque ele caminha com o Espírito Santo. Ele não deixa o Espírito Santo na igreja ou num lugar específico. Não, ele anda guiado pelo Santo e Poderoso Espírito. E todas as vezes que ele tenta largar a mão desse Espírito, ele tem que descobrir que ele largou a mão e tem que retornar e voltar, praticar as primeiras obras. Por isso que o texto diz: lembra onde caístes, levanta e toma a tua cruz e anda. Pai querido e santo, eu quero te louvar, bendizer nesta manhã, que o Senhor possa fortalecer cada homem, cada mulher, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa dar a direção, dar o direcionamento para a vida de cada um dos teus servos, na autoridade do nome de Jesus, derramando sobre ele as mais ricas bênçãos, Senhor Deus poderoso. Ó Pai querido e Pai amado, nós declaramos, segundo a esperança das Escrituras, Senhor Deus poderoso, que nós não morreremos nessa estação. Aquilo que tentou paralisar, Senhor, não será uma palavra final de paralisação. O medo não governará, Senhor, as nossas decisões. O desânimo não definirá o nosso futuro. A crise não será maior do que a graça do Eterno sobre nossas vidas. Onde houver lágrimas, haverá testemunho. Onde houver espera, haverá manifestação do poder de Deus. Onde houver batalha, Senhor Deus poderoso, haverá aprendizado. Onde houver, ó Senhor Deus poderoso, as portas fechadas, o Eterno continuará sendo poderoso para abrir novos caminhos. Nós glorificamos o teu nome e bendizemos, e que tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus servos que estão ouvindo neste momento esta oração. Que a tua unção os visite, e esta semana ainda essa pessoa tenha uma experiência poderosa com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Que a tua bênção seja derramada sobre a vida dos teus servos e que o Espírito venha se manifestar de maneira poderosa nesta casa. Porque, Senhor Deus poderoso, quando isso acontece, é poderoso, é maravilhoso, e essa pessoa nunca mais voltará a ser a mesma. Que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.